Bom dia, meu nome é Osmar e eu vou apresentar o módulo 10 da frente 2, que é a unificação alemã. Então, a unificação alemã refere-se ao processo histórico pelo qual a Alemanha se tornou um país unificado. A unificação alemã ocorreu em 1881, quando o Reino da Prússia liderou uma série de guerras bem-sucedidas contra outras potências europeias, como a Dinamarca, a Austrália e a França. A unificação alemã foi liderada pelo chanceler prussiano Otto Bismarck, que implementou uma estratégia diplomática e militar conhecida como Realpolitik. A Guerra Austro-Prussiana, em 1866, foi um marco importante nesse processo de unificação, pois resultou na exclusão da Austrália dos assuntos alemães e na formação da Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia. A unificação alemã resultou na criação do Império Alemão, em um Estado centralizado com o imperador como chefe de Estado. A unificação alemã foi um evento significativo na história europeia, pois marcou a ascensão da Alemanha como uma potência industrial e militar. Antes da unificação da Alemanha, em 1881, o território que hoje compreende o país era dividido em vários estados independentes. O Sacro Império Romano Germânico, que existiu de 962 a 1806, foi uma das principais formas de governo na região por vários séculos. No entanto, o Sacro Império não era um estado unificado no sentido moderno, mas uma confederação de territórios com o imperador eleito. Após a queda do Sacro Império, o Congresso de Viena, em 1815, reorganizou a Europa após guerras napoleônicas e estabeleceu a Confederação Alemã, que era uma aliança de 39 estados alemães independentes. A Prússia, um dos estados mais poderosos da Confederação Alemã, desempenhou um papel crucial na unificação da Alemanha. Essas guerras resultaram na anexação de territórios e na formação do Império Alemão em 1871, com Guilherme I da Prússia sendo proclamado imperador. Os eventos que levaram à unificação. A identidade comum, um elemento fundamental para a unificação, e a existência de uma entidade comum compartilhada por diferentes regiões. 2. Liderança política. A presença de líderes políticos que buscam ativamente a unificação e têm habilidade de política para negociar e chegar em acordos essenciais. Esses líderes geralmente têm a capacidade de construir consensos, mediar disputas e promover uma visão compartilhada de um futuro unificado. Negociações e acordos. Através de negociações e acordos diferentes, partes interessadas podem resolver uma questão dependente, como uma divisão de poder, divisão territorial, governança, direitos e autonomia regional. Esses acordos podem ser alcançados por meio de diálogo, mediação internacional, referendos, outros processos democráticos. Superdivisões históricas. Muitas vezes a unificação requer superar divisões históricas profundas, como conflitos armados, rivalidades étnicas ou disputas territoriais. Isso pode envolver processos de reconciliação, justiça de transição, comissões de liberdade e outros mecanismos para abordar as feridas do passado e construir uma base sólida para a unificação. Benefícios percebidos. A unificação também é mais provável quando as partes envolvidas veem beneficiados significativos de uma união. Isso pode incluir vantagens econômicas, como acesso a mercados maiores, recursos naturais compartilhados ou maior estabilidade financeira. Além disso, a perspectiva de fortalecer a influência internacional, melhorar a segurança ou aumentar o prestígio de poder ser um incentivo para a unificação. A vontade popular. A unificação política muitas vezes requer o apoio da população envolvida. Isso pode ser manifestado através de eleições, referendos ou outros mecanismos de participação popular. A vontade da maioria da população de se unificar é um fato importante e considerado. É importante destacar que os elementos específicos de sua importância podem variar dependendo do contexto e das circunstâncias de cada unificação. Cada caso é único e pode apresentar desafios e oportunidades distintos. Bismarck e a unificação. Otto von Bismarck foi um dos principais arquitetos da unificação alemã. Como chanceler da Prússia, ele liderou o país em várias guerras bem-sucedidas contra outros estados alemães e potências estrangeiras, incluindo a Guerra Austro-Prussiana e a Guerra Franco-Prussiana. Além disso, Bismarck implementou várias políticas e estratégias que ajudaram a unificar a Alemanha, incluindo a criação de uma economia nacional unificada, a promoção da língua alemã e a criação de um sistema legal unificado.
Olá, eu sou Pedro Oliveira, do segundo ano do ensino médio, e vim apresentar junto com o Osmar o módulo 10 da frente 2, a unificação alemã. Eu vou continuar sobre o sujo chanceler de ferro. O chanceler de ferro, Bismarck, desempenhou um papel crucial na unificação alemã no século XIX. Bismarck foi um político prussiano que se tornou o primeiro chanceler de ferro alemão em 1871. Ele liderou a Prússia em uma série de guerras muito bem sucedidas contra a Dinamarca, a Áustria e França, com o objetivo de unificar vários estados alemães sob a liderança prussiana. E ele é especialmente conhecido pela sua habilidade diplomática e estratégica. Além de seu estilo autoritário de governar, ele que foi o que aconteceu, né, para ele receber o nome de chanceler de ferro. Ele também teve a sua vitória sobre a França na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Bismarck conseguiu a unificação da Alemanha, proclamando o Kaiser Guilherme I da Prússia como o primeiro imperador alemão, e ele desempenhou um papel significativo na criação de uma constituição para um novo império e na implementação de reformas políticas e sociais. A unificação alemã ocorreu em 1871. Teve uma série de consequências significativas para a Alemanha e para a Europa como um todo. A emergência da Alemanha como um potencial mundial. A unificação alemã levou à formação do Império Alemão, sob a liderança do chanceler Otto von Bismarck, como a gente já tinha lido, o chanceler de ferro. Isso transformou a Alemanha em uma das principais potências mundiais, rivalizando com outras potências como o Reino Unido, a França e a Prússia. Temos a segunda consolidação do poder prussiano. A unificação alemã foi liderada pelo Reino da Prússia, que se tornou o núcleo do novo Império Alemão. Isso fortaleceu o poder da Prússia na Alemanha e influenciou a política alemã nas décadas seguintes. Competição imperialista. A unificação alemã intensificou a competição entre as potências europeias pelo controle de colônia e mercado em todo o mundo. Tensões com outras potências. A unificação alemã criou tensões e rivalidades com outras potências europeias, especialmente com quem? A França e o Reino Unido de novo. Em suma, a unificação alemã teve um impacto significativo na história europeia e mundial. O legado da unificação alemã ocorreu em 1990, quando as duas Alemanhas, a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã, se reunificaram. É bastante significativo a expansão econômica. A Alemanha unificada se tornou a maior economia da Europa e é uma das maiores do mundo. Aí teve também a abertura do mercado oriental e a integração econômica entre duas regiões trouxeram um crescimento significativo e oportunidades de negócio para as empresas alemãs. Desafios de integração. A unificação alemã também trouxe desafios significativos, especialmente no que diz respeito à integração das duas regiões. Papel na Europa e no mundo. A Alemanha unificada se tornou uma força importante na União Europeia e na política global. Em suma, o legado da unificação alemã é marcado pela criação de uma Alemanha unificada e forte que desempenha um papel central na Europa e no mundo. Com tudo isso, podemos concluir que a unificação alemã foi um evento histórico importante que teve um impacto significativo na história europeia e mundial. Ela marcou o fim dos séculos de fragmentação e divisão da Alemanha, criando um Estado unificado e poderoso que se tornaria uma das principais potências mundiais do século XIX. No entanto, a unificação também teve consequências negativas, incluindo tensões políticas na Europa e a Primeira Guerra Mundial. Apesar dessas complexidades, a unificação alemã continua sendo um assunto relevante hoje em dia.
já que muitas das questões políticas e culturais que surgiram durante esse período ainda estão presentes na Europa moderna. Obrigado, espero que tenham gostado do nosso trabalho.